Iniciando então mais um dia do nosso trabalho, sexta-feira, encerrando nossa semana, nós vamos para o estudo da Revista Espírita. Hoje nós vamos estudar 2 artigos do mês de maio e um artigo do mês de junho de 1858, começando com manifestações no Hospital de Sentes, depois aqui um comentário de Kardec sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e depois a teoria das manifestações físicas, o segundo artigo, lembrando que o primeiro artigo foi publicado no início do mês de maio. Esse artigo da teoria, então, já começa o mês de junho. Olha só, já estamos no 6º mês da Revista Espírita e parece que começamos um dia desses, né? Mas vamos lá, firmes e fortes. Preparando aqui, então. Sim, Fletcher, sempre. Vamos lá, manifestações no Hospital de Sentes. Lembrando sempre, que a Revista Espírita é uma revista que Kardec, é um veículo que Kardec utiliza para trazer ideias para debates, para receber contatos com os leitores, ter ali um canal de comunicação com aqueles que se interessavam pela doutrina espírita. Então nós vamos encontrar aqui artigos de diversas categorias, Então nesse caso aqui, então, o jornal Indépendant de la Charente Inférieure, esse é o nome, sabe-se lá como é que se pronuncia, narrava no mês de março passado o seguinte fato que teria ocorrido no Hospital Civil de Sentes. Contam-se histórias maravilhosas, e nesses 8 dias não se fala senão dos estranhos ruídos que todas as noites ora imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são lançadas para o outro lado do quarto. Um pacote de trapos velhos foi encontrado certa manhã, torcido em 1000 nós, impossíveis de desatar. Um papel sobre o qual havia escrito "Que queres? Que pedes?" foi deixado uma noite sobre a lareira. Na manhã seguinte, estava escrita a resposta, mas em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre uma mesa à noite desapareceram como por encanto. Enfim, todos os objetos mudaram de lugar e se espalharam por todos os cantos. Tais sortilégios somente ocorrem na obscuridade da noite. Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Apagando-a, os ruídos logo recomeçam. É um espírito amigo das trevas. Várias pessoas, eclesiásticos, antigos militares, deitaram-se neste quarto enfeitiçado e foi-lhes possível descobrir alguma coisa ou dar-se conta do que ouviram. Um empregado do hospital, sujeito de ser o autor dessas travessuras, acaba de ser despedido. Assegura-se, porém, que ele não é o culpado. Ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima. Parece que esse caso começou há mais de um mês. Passou-se muito tempo sem o que nada fosse dito, cada um desconfiando dos próprios sentidos e temendo ser levado ao ridículo. Somente há alguns dias é que se começou a falar disso. E Kardec traz uma observação sobre esse relato publicado nesse jornal. Ainda não tivemos tempo de nos assegurar da autenticidade dos fatos descritos acima. Só os apresentamos com muita reserva. Observaremos apenas que, caso tenham sido inventados, nem por isso são menos possíveis, e nada apresentam de mais extraordinário que muitos outros do mesmo gênero e que estão perfeitamente constatados. Então Kardec somente publicou a título de conhecimento. E aqui mesmo que isso tenha sido uma fraude, situações, eventos semelhantes foram já registrados e por pessoas bastante sérias que se interessavam em fazer pesquisas sobre os fenômenos espíritas. Então esse aqui foi o nosso primeiro artigo. Depois, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em Paris no dia 1º de abril de 1858.
e autorizada por portaria do Sr. Prefeito de Polícia, conforme o aviso de Sua Excelência Sr. Ministro do Interior da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Então olha que interessante, a revista divulgando a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então foi aqui no dia 1º de abril de 1858 que a sociedade então foi fundada, e a partir dali começaram a desenvolver as tantas atividades que colaboraram, né, para a elaboração das bases da doutrina espírita. E aqui um comentário importante, que eu cheguei até a falar com vocês durante essa semana, bom dia, abraço, sobre Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, que naquela época, né, quando a França vivia aquele período pós-revolução, isso em 1789, quando nós tivemos ali, né, no dia 14 de julho, vai comemorar agora, né, enquanto nós, no dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, lá na França, no dia 14 de julho, eles têm ali a comemoração da queda da Bastilha, que é o dia nacional deles lá, né? Então, na semana que vem, precisamente na próxima, no outro sábado. Então, naquele período pós-revolução, todos os encontros, todas as reuniões que eram feitas, né, elas deveriam ter autorização do prefeito de polícia e desse ministro de segurança. E no dia 4 foi agora também, né, Fletcher? Bem lembrado, no dia quarta-feira agora, também independência dos Estados Unidos. Então, o ministro do Interior e Segurança Geral. Então, todo tipo de reunião que tinha na França naquela época deveria ter autorização, porque do contrário, eles imaginariam então que seria ali alguma conspiração contra o governo. Então, nesse caso, para fundar a sociedade, eles mandaram então documentação, justificativa, receberam autorização, e aqui então na revista nós vemos exatamente esse comentário de Kardec, né, que foi fundada então em Paris no dia 1º de abril de 1858 e autorizada por portaria do Sr. Prefeito de Polícia, conforme o aviso de Sua Excelência Sr. Ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. E diz assim: a extensão, por assim dizer, universal, que a cada dia tomam as crenças espíritas, fazia vivamente desejar-se a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, contou desde o início, entre seus associados, com homens eminentes por seu saber e posição social. Ela é chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontáveis serviços à comprovação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura a homogeneidade, sem a qual não há a vitalidade possível. Baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Comentário de rodapé aqui para nós. Para todas as informações relativas à sociedade, dirigir-se ao Sr. Allan Kardec, à Rua Saint-Étienne, número 52, das 2 às 4 horas, ou ao Sr. Lidoyen, Livreiro, Galeria d'Orléans, número 31, em Palais Royal. Né? Então, olha que bacana isso aqui. Nós estamos aqui, então, vendo, né, lendo um artigo que traz para nós a informação da fundação do primeiro centro espírita do planeta. Né? Então, e como nós vimos aqui, ele foi fundado inicialmente não como algo planejado. Vamos fundar uma sociedade porque isso faz parte dos nossos planos. Na verdade, devido às contingências ali da situação,
né, a quantidade de pessoas interessadas, enviando comunicações, procurando, né, um grupo que pudesse trazer uma orientação mais sólida sobre os fenômenos que eram observados naquele período. Kardec então viu a necessidade de trazer para nós a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A mesma coisa aconteceu também com o próprio Livro dos Médiuns, porque Kardec então, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, várias pessoas começaram a entrar em contato com ele para saber exatamente de que forma que poderiam participar ou vivenciar a experiência de uma reunião mediúnica. Ele lançou um livro de forma improvisada. Deixa eu pegar para vocês aqui o nome, que eu nunca me recordo desse nome. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Peraí que é rapidinho. O livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Isso em 1858. Né? Então, nesse período ele lançou esse livreto, que na verdade era um livreto, apenas para poder instruir as pessoas sobre os critérios básicos de segurança para a realização de reuniões mediúnicas. E enquanto esse livreto estava em circulação, ele então aprimorava esse conteúdo para lançar então o Manual dos Evocadores, que depois se tornou o Livro dos Médiuns. Né? Então a gente percebe que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, talvez ele, não sei se, não poderíamos entrar assim, na mente dele, né, para entender exatamente de que forma que ele planejava os anos seguintes, mas nós vamos percebendo que a postura dele foi sempre para aproveitar todo o sucesso ou a agitação provocada por esse livro, e começou então a lançar novos livros, criar um centro onde eles pudessem se reunir, que foi a Sociedade, lançar também a própria Revista Espírita como canal de comunicação com os leitores. Enfim, ele foi então, conforme o tempo foi passando, ele foi criando recursos e aproveitando então, né, o interesse das pessoas em conhecerem a doutrina espírita. Bom dia, dona Miriam. Então aqui vimos a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 1º de abril de 1858. Finalizando então aqui a edição, né, e assina depois aqui Allan Kardec. Né? Finalizando então aqui o mês de maio, nós iniciamos aqui o 6º volume da Revista Espírita, junho de 1858, ano 1. E ele começa com o artigo Teoria das Manifestações Físicas. Esse é o 2º artigo. E ele começa no primeiro parágrafo dizendo o seguinte. Olá, Marcelo, bom dia. Rogamos aos nossos leitores o obséquio de se reportarem ao primeiro artigo que publicamos acerca desse assunto. Sendo este a sua continuação, seria pouco inteligível se não se tivesse em mente aquele começo. Então, página 235 está aqui, nós vamos para 199, vamos lá. 199, Kardec diz assim para nós, né? Começa aqui então, ou melhor, um pouco mais para trás aqui, só um instantinho. Está aqui, no primeiro artigo do mês de maio, né? Teoria das Manifestações Físicas, primeiro artigo. Nós não vamos ler esse artigo, que ele é um pouco longo, né? Só fazendo uma recapitulação, porque ele já foi analisado. Kardec então fala, inicialmente, ele começa de uma forma muito didática, falando sobre essa teoria das manifestações físicas. Ele começa dizendo que o que é o espírito, falando que o espírito, quando ele está encarnado, ele pode ser entendido como sendo uma alma. Ele fala sobre a morte, né, e dessa morte que o espírito não se desprende sem que não tenha outro elemento com ele, que seria esse perispírito, que é imaterial. Ele fala um pouquinho sobre a constituição desse elemento, fala também sobre a aparência que os espíritos têm, inclusive chamando a atenção aqui que muitas vezes, dependendo do gênero de morte que o espírito tem, ele conserva naquele período inicial da sua desencarnação as impressões do tipo de morte que ele teve. Ele fala sobre as observações também, né, das experiências que são vivenciadas a partir da colaboração de médiuns videntes, né, que identificam a presença do espírito. Falam sobre os efeitos da destruição do corpo sobre o espírito,
que o espírito pode ficar preso ao corpo físico mesmo após a morte do corpo, ou ele pode se desprender antes disso, né? Ele até diz aqui: a destruição do corpo e a decomposição pútrida não bastam para operar a separação. Eis porque certos espíritos dizem: sinto os vermes a me roerem. Para outros começam antes, para outros vem depois. Fala também aqui sobre a forma como o espírito reage à desencarnação. Então ele diz assim que alguns espíritos que foram supliciados, né, ou seja, que foram executados com a guilhotina, nos dizia, eis porque, por exemplo, né, um espírito nos dizia, poucos dias após a sua execução: se pudesseis ver-me, ver-me-íeis com a cabeça separada do tronco. Um homem que morreu assassinado nos dizia: vede a ferida que me fizeram no coração. Acreditava que poderíamos vê-lo. Então ele vai falando aqui sobre o perispírito, né, a sutileza do perispírito, a aparência também, os efeitos, tudo isso para falar sobre o perispírito e a condensação desse elemento, ou seja, daquela forma vaporosa, meio transparente, ele vai então se tornando cada vez mais denso. E aí começam a ser analisados os fenômenos físicos, né, como por exemplo, aquilo que ele chama mais atenção, é a condensação do perispírito e a materialização de mãos. Quando ele diz assim, né, a mão aparente tangível oferece uma resistência, exerce uma pressão, deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos, há, pois, nela uma força. Ora, esses fatos, que não são hipóteses, podem conduzir-nos à explicação das manifestações físicas. Fala sobre que essas mãos obedecem a um comando inteligente, tanto que ele fala que o que mais chama atenção dessas manifestações, ele diz assim: entre as diferentes manifestações, uma das mais interessantes, sem dúvida, é o toque espontâneo dos instrumentos musicais. Os pianos e os acordeões parecem ser, para esse efeito, os instrumentos de predileção. Nesse fenômeno explica-se muito naturalmente pelo que o procede. A mão que tem força de segurar o objeto pode muito bem apoiar-se sobre as teclas e fazê-la ressoar. Fala sobre também aqui o acordeão. Depois ele diz para nós, né, que pode beliscar, pode arranhar, pode até bater. Nós vimos lá na história de um danado, né, naquele artigo do assassino de Caustólio da Rei, que tudo começou com uma bofetada que o dono da casa levou sem saber de onde veio. Depois foi perceber que era um espírito que se encontrava ali. Fala sobre derrubar a mesa, fala sobre dar pancadas, agitar uma campainha, puxar cortinas, né? E aqui ele diz assim, inclusive, né, até mesmo dar-nos uma bofetada. E aí então, falando sobre de que forma, né, que algo vaporoso pode realizar um efeito, provocar um fenômeno desse tipo. Aí ele lembra que o ar, por exemplo, né, ele pode provocar uma explosão. Né? Na verdade, que a explosão nada mais é do que uma expansão repentina do ar. Né? Então, se o ar pode fazer isso, se o vapor pode provocar todas aquelas maravilhas que foram então conhecidas no século XVIII, século XIX, né? Por que então um fluido vaporoso, como é o caso desse fluido cósmico universal, não poderia também provocar esses movimentos? Então, enfim, Kardec fecha esse artigo dizendo o seguinte: resta, pois, explicar agora como se opera essa modificação da substância eterizada do perispírito, por que processo o espírito opera e, em consequência, qual o papel dos médiuns de efeitos físicos na produção desses fenômenos, aquilo que neles se passa em tais circunstâncias, a causa e a natureza de suas faculdades, etc. É o que faremos no próximo artigo. Então a gente vai agora. Kardec então fez aqui apresentou, né, uma linha de raciocínio bastante completa para explicar exatamente o que é o espírito, o perispírito, a importância do perispírito em todos os fenômenos que o espírito percebe, e também sobre a própria ação dos espíritos sobre o mundo material. Então a gente vai agora lá para o primeiro artigo do mês de junho, que é exatamente esse que a gente vai começar agora. Página, então, 235. Mais uma vez, então, Kardec chamou a atenção pedindo que, né, antes de ler esse artigo, que nós lêssemos então o artigo anterior, já fizemos aqui a nossa revisão. Ele diz assim:
As explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Concluímos de acordo com o que vimos. Ora, como se operam na matéria eterizada as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Deixemos primeiro que falem os espíritos a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando depois os nossos próprios comentários. As respostas seguintes foram dadas pelo espírito São Luís. Concordam com o que nos havia sido dito anteriormente por outros espíritos. Lembrando que o espírito São Luís, ele acabou depois se tornando o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como nós veremos em vários comentários que Kardec trouxe a partir desse artigo. Então ele começa com algumas perguntas, né? Vamos lá. Como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Aqui nós falamos sobre a materialização dos espíritos. E aqui em itálico, destacado, né? Ele combina uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera, próprio a esse efeito. À sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja, mas em geral a forma é impalpável. Então, em geral, né? Então pode acontecer. Qual a natureza desse fluido? Fluido, está dito tudo. Qual a natureza do fluido? Ele é fluido. Esse fluido é material? Semimaterial. É esse fluido que compõe o perispírito? Sim, é a ligação do espírito à matéria. Aqui nós estamos lembrando, né, mais uma vez, que essas questões que Kardec vai apresentando sobre o perispírito, sobre o fluido cósmico universal, sobre todos os fenômenos que envolvem o perispírito, desde uma cirurgia espiritual, a ação do espírito sobre o médium numa psicografia, a provocação de um fenômeno de efeito físico, ou mesmo de fenômeno intelectual, como eu comentei há pouco, da mesma forma das impressões que o espírito tem como desencarnado, aquilo que ele sente após a desencarnação. Tudo isso que nós sabemos hoje é muito mais fácil, bom dia Tico-Teco, é muito mais fácil para nós porque nós estamos apenas, né, a 161 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Então esse assunto já vem sendo falado há mais de um século e meio. Para as pessoas que liam pela primeira vez, isso aqui é o primeiro ano, né, o livro foi lançado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Nós estamos agora no mês de junho de 58. Então esse tema ele estava sendo falado apenas um ano, por isso Kardec ele é muito didático, ele fala temas, né, que todo mundo já ouviu falar tantas vezes, tema até repetitivo, mas para quem lia a primeira vez aquele livro, né, a revista espírita, ou tinha contato, porque muitas vezes não compravam um livro porque o livro era grosso. Aí você comprava uma revista na banca, como é o caso, né, que nós temos hoje nas bancas de jornais. Você compra um volume ali de uma revista de circulação nacional, de qualquer tema, né, de interesse geral, né, tanto de notícias como de revistas temáticas, e de repente você vai lá e compra a revista espírita. Aí a pessoa começa a ler, começa a folhear ali na sala de espera ali do médico, né, ou pegando bonde, pegando navio, sei lá para onde ela está indo. Então ela está lendo essas informações. Então a gente vê que são informações muito básicas para nós hoje, que já ouvimos falar isso de uma forma constante. Agora, para quem via a primeira vez, para quem lia a primeira vez sobre isso era uma novidade. Então por isso fala assim, é esse fluido que compõe o perispírito? Sim, é a ligação do espírito à matéria. Nós já estamos cansados de ouvir falar sobre isso. Que esse fluido ele adquire a característica de cada globo, que ele forma o perispírito, que o perispírito liga o espírito ao corpo físico, né, ou então dá forma ao corpo espiritual do espírito, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Então, mas aqui é uma informação nova para quem nunca leu. Ou mesmo para a atualidade, né, para aquele que não conhece a doutrina espírita e de repente se aproxima e começa a ler a revista espírita, a gente cai naquele velho ditado, né, um livro velho para quem nunca leu é novo. Então só tira ali a aparência de velho, mas o conteúdo é algo inédito para ele.
E continua aqui então. 5. É esse fluido que dá vida, o princípio vital? Sempre ele. Eu disse ligação. Então o Kardec perguntou se o fluido dá vida ao ser. Se ele é o princípio vital. E aqui ele disse que ele faz a ligação. Esse fluido é uma emanação da divindade? Não. É uma criação da divindade? Sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. O fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico do qual conhecemos os efeitos? Sim, é o seu elemento. Então já começa aqui a entrar numa parte um pouco mais complicada quando nós estudamos sobre o fluido cósmico universal, porque ele tem características das mais variadas. Ele se apresenta em estados diversos, características diversas, tem ações diversas, né, que muitas vezes nós até desconhecemos. Então, tudo aquilo que depende de um fluido, nós encontraremos então o fluido cósmico universal, só desconhecemos o seu estado. 9. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? Entre os planetas. Ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se um homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda o globo, pereceria, porquanto o princípio vital dele se retiraria, para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima. É ele que respirais. Bom dia, Marion. Então, olha só, complicando cada vez mais para nós agora a ação desse fluido. Então, nós temos nele aquilo que dá vida, aquilo que dá estrutura, aquilo que dá ligas entre os elementos. Na verdade, é o próprio elemento. 10. Esse fluido é o mesmo em todos os globos? É o mesmo princípio, mais ou menos eterizado conforme a natureza dos globos. O vosso é um dos mais materiais. Né? Então a gente lembra sempre que tudo que existe de material, né, e até mesmo de imaterial no nosso planeta, mas tudo que é alguma coisa é composto desse fluido. Até mesmo nós veremos nas obras de André Luiz, que ele traz para nós ali algumas informações que são até um pouco mais complexa para o nosso entendimento. Ele aborda que o próprio espírito é alguma coisa. É assim que os espíritos trazem para nós lá no Livro dos Espíritos. Se ele é alguma coisa, ele é formado do quê? E aí então vem os argumentos dizendo que até mesmo nós, como espíritos que somos, não somos apenas consciência. Nós somos alguma coisa além da consciência. Até porque a consciência, né, a inteligência, são atributos do espírito. Então, o que é o espírito? Ele é alguma coisa. E aí os espíritos dizem para Kardec que ele lembra aquela labareda, uma chama. Mas essa labareda, essa chama, é formada do quê? Então a gente começa a aprofundar cada vez mais os nossos porquês, até chegar o momento em que a gente vai pensar, mas qual é exatamente o elemento básico que forma o espírito? Nós chegaremos no fluido cósmico universal. Mas aí numa condição completamente fora do nosso entendimento, pelo menos na condição em que nós estamos agora. Mas o que ele diz para nós então, que tudo que existe no universo, podemos dizer com exceção de Deus, é formado por esse fluido nas suas variadas composições. Então todos os globos também são. Se nós encontramos mundos que são mais etéreos, são formados então por esses fluidos. Aqueles mais materializados são também formados por esses fluidos. Nós estamos lendo, por exemplo, as obras de André Luiz. Ali nós vamos encontrar colônias, estruturas, cidades, formadas do quê? Também desse mesmo fluido em composição diferente. Então o que nós sabemos, e Kardec já trouxe explicações mais claras para nós, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, se eu não me engano, dos fluidos, ele fala sobre esse fluido e fala sobre a ação que age sobre esse fluido, que é a ação da vontade. A vontade das criaturas e a vontade do próprio Criador.
Então, no caso, né, nós também podemos manipular esses fluidos apenas com a vontade. E o fazemos isso constantemente sem mesmo termos consciência dessa ação. Basta perceber que o espírito, quando ele desencarna e imprime no seu corpo perispiritual aquilo que se encontra no seu pensamento, sem que ele tenha vontade. É o caso, por exemplo, que nós vimos de alguém que desencarna tendo ali causas que provocaram lesões no seu corpo físico. Geralmente essas lesões acompanham o espírito após a desencarnação, também imprimindo essas mesmas lesões no corpo perispiritual, exatamente porque isso se encontra fixo no seu pensamento. Então, a aparência que nós temos, que foi o que Kardec abordou lá no primeiro artigo da Teoria das Manifestações Físicas, ele fala que o espírito leva, geralmente, a aparência que ele tinha quando encarnado. E aí, então, conforme ele vai se reequilibrando, ele também reequilibra o seu corpo perispiritual na sua aparência. Então ele deixa de ter as características das lesões, vamos dizer assim, ele começa a apresentar um embelezamento do seu perispírito, já que muitas vezes o seu pensamento perturbado provoca essa mesma perturbação no seu corpo perispiritual. Ele muda aquele pensamento condicionado que ele tinha da sua última encarnação. No caso, por exemplo, né, de um espírito que desencarna numa condição de criança, numa condição de adulto, numa condição de deformidades, numa condição de desarmonia, podemos dizer assim, perante a beleza universal, enfim. O espírito então volta ao mundo espiritual e nessa reorganização, pela simples modificação do seu modo de pensar, ele também muda a aparência do seu corpo perispiritual. É algo que realmente nos impressiona bastante, essas informações, né? Então, todos os globos também são assim. No número 11, ele pergunta: desde que é esse fluido que compõe o perispírito, estaria em uma espécie de condensação que até certo ponto o aproxima da matéria? Até um certo ponto, sim, visto não ter suas propriedades. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Né? Então, dá para a gente lembrar que essa condensação, que significa que aquilo que era um gás, aquilo que era um vapor, como a gente vê a água, por exemplo, né? A chuva nada mais é do que a condensação do vapor de água. No caso do perispírito, imaginando uma substância vaporosa, que é uma expressão que Kardec costuma utilizar, quando ela começa a se condensar, ela vai então se tornando cada vez mais sólida, cada vez mais densa. Mas mesmo que o perispírito esteja numa condição mais densa, ele continua ainda numa condição sutil, tanto que ele não é percebido pelos nossos sentidos materiais. No caso da nossa visão, no caso do tato. A visão, por exemplo, vamos entender o fenômeno da visão. Um objeto, qualquer que seja, ele então recebe a luz, que seja uma luz natural como o sol, seja uma luz artificial, e aí então essa luz, esses raios, né, essas ondas eletromagnéticas batem nesse objeto e vêm em direção aos nossos olhos. Essas mesmas ondas que vêm ali refletidas desse objeto impressionam, né, as nossas células ópticas, e aí então o nosso cérebro faz uma interpretação. A partir do momento em que um objeto é composto de uma substância tão sutil que não é capaz de refletir a luz e nós não podemos ver, mostra então que ele é sutil, ele é condensado até certo ponto, porque ele não consegue agir sobre a matéria, a luz que nós temos aqui. E, portanto, os nossos sentidos não são capazes de perceber. Então, no momento em que nós estamos vendo um fantasma, como geralmente nós ouvimos, né, nas histórias populares, nós temos dois tipos de visão. Ou aquela visão, a dupla vista, né, que é aquela visão do espírito, que ele, então, entrando em sintonia com as irradiações do espírito, ele consegue perceber a sua presença. Mas no caso das materializações, quando várias pessoas observam, inclusive, né, nós temos ali equipamentos que podem registrar essa presença, isso mostra não apenas uma questão de frequência de pensamento e também de visão,
mas mostra exatamente a luz refletindo sobre aquele objeto e vindo em nossa direção. Então mostra ali que ele está numa densidade capaz de refletir a luz. Daí então a nossa capacidade de observar. Mas então ele tem ali as suas densidades. Geralmente nós não conseguimos ver. Então, na verdade, as aparições, as materializações, são exceções nessa condição do perispírito. Enquanto que essa invisibilidade, segundo os nossos sentidos, é exatamente ali a sua condição natural. Depois ele vai aqui para o item número 12, já entrando agora, né, e já tocando de uma forma mais direta nos fenômenos físicos. São os espíritos solidificados que erguem uma mesa? Então, quer dizer, o espírito vai se solidificar para poder pegar uma mesa e chacoalhar, para poder pegar um objeto e mexer com ela? A resposta, essa pergunta não levará ainda ao que desejais. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, lembrando, né, que eles faziam aquelas mesas girantes, era a mesa, né, colocada no meio de pessoas que colocavam a mão, e aí então a mesa começava a se movimentar. Assim que eles tiravam a mão, a mesa parava. Isso quando nós tínhamos ali, né, o contato direto com ela. Por isso que ele faz esse comentário. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado por vosso espírito vai aurir do fluido cósmico universal aquilo com que haverá de animar essa mesa com uma vida fictícia. Então olha a dificuldade, né, que os espíritos têm para trazer para nós explicações utilizando uma linguagem que nós podemos compreender, que nós possamos compreender. Então dar uma vida fictícia, né? Nós lembramos sempre que imaginar que uma mesa fica animada colocando essa ideia da vida está completamente fora dessa realidade, mas simplesmente não se tem uma palavra apropriada para poder explicar esse fenômeno. Né? Sim, não apenas mesas pesadíssimas, né? Mas nós temos ali vários outros fenômenos, até pessoas sendo suspensas, como nós já vimos aqui no relato de Kardec, falando sobre o senhor Daniel Douglas Home. Né? Então, pessoas, objetos pesadíssimos. Então ele fala que o espírito evocado vai aurir do fluido cósmico aquilo que haverá de animar a mesa, essa mesa com a vida fictícia. Os espíritos que produzem tais efeitos são sempre espíritos inferiores, ainda não inteiramente desprendidos do seu fluido ou perispírito. Estando assim preparada a sua vontade, a vontade dos espíritos batedores, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido, liberado por sua vontade. Quando a massa que deseja levantar ou mover-lhe é demasiado pesada, chama em seu auxílio espíritos que se acham nas mesmas condições que ele. Creio que me expliquei com bastante clareza para fazer-me compreender. Os espíritos que ele chama em seu auxílio são inferiores? Quase sempre são iguais. Frequentemente vêm por si mesmos. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem de coisas que estão abaixo deles, mas perguntamos, em virtude de serem desmaterializados, se teriam o poder de o fazer, caso tivessem vontade. Têm a força moral, como os outros têm a força física. Quando necessitam desta última, servem-se dos que a possuem. Não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como o fazeis com os carregadores? Então olha que interessante essa questão. Que os espíritos, então, quanto mais desmaterializados eles estão, mais difícil é eles terem contato com o mundo material. Para isso, então, eles têm uma força moral, que exerce uma ascendência sobre os espíritos numa condição inferior, e esses espíritos inferiores, então, obedecendo a essa vontade que os espíritos superiores apresentam, realizam, então, esse fenômeno. André colocou, né, então, retira parte do seu ectoplasma perispírito e junta-se com a parte do perispírito dele. Aqui o Kardec não tratou ainda, né, São Luís ainda não respondeu, de uma forma direta sobre a ação do médium sobre isso, né? Porque nós lembramos que
os espíritos teriam condições de provocar esses movimentos, né, sem que tivesse ali o contato com o médium. Mas eles dependem desse fluido mais denso que é fornecido pelos encarnados, em especial de um encarnado que tem a capacidade de fornecer esse fluido. Então há, na verdade, uma ação conjunta entre os desencarnados e os encarnados, porque nós fornecemos esse ectoplasma capaz de ajudar os espíritos a produzirem esse fenômeno. Então, na verdade, é uma combinação de elementos que nós temos ali, do fluido cósmico universal, da participação de médiuns de efeitos físicos também. De onde vem o poder especial do Sr. Home? Kardec, então, lembrando aqui desse grande médium de efeitos físicos, de sua organização. Quando se fala de sua organização, a gente já começa... É como se nós estivéssemos numa estrada e de repente nós entramos numa bifurcação, né? E se nos desviarmos do tema principal, nós vamos facilmente caminhar longas distâncias explorando esse novo campo. Esse novo campo, quando se fala sobre a organização, é exatamente essas orientações que Kardec já trouxe para nós a respeito da constituição física de cada médium, que vai favorecer essa ou aquela faculdade mediúnica. Já falamos também, no caso das comunicações com o mundo espiritual, a glândula pineal, que é um objeto de estudo aqui dos nossos pesquisadores, né, que nós já comentamos. Mas nós temos ali vários médiums. Então nós ficamos imaginando se vai ter um dia em que as nossas ciências, em especial as ciências médicas, estudando de uma forma mais detalhada sobre os fenômenos mediúnicos, já não mais duvidando da existência dos espíritos, mas aceitando isso com naturalidade, começar a definir na nossa organização física, no nosso corpo, onde exatamente está a parte mais ou menos desenvolvida para essa ou para aquela faculdade mediúnica. Então, por exemplo, segundo os estudos feitos pelo Dr. Sérgio Felipe, né, ele é médico aqui de São Paulo, ele é neurologista, se eu não me engano, mas é neurocientista, faz essas pesquisas todas. Ele esteve aqui em São Paulo em certa ocasião e ele fez uma palestra lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E eu tive a oportunidade de estar nessa palestra dele. E ele falava exatamente sobre as suas pesquisas. Então ele tinha ali slides que ele apresentava, né, mostrando ali os resultados das pesquisas. Então, o que ele comentava inicialmente? Ele dizia assim para nós, que foi ao necrotério, e ali então ele começou a retirar glândulas pineais de vários cadáveres. Essas glândulas então foram submetidas a determinados experimentos, e ele chegou numa conclusão, que aqueles médiuns que eram os médiuns de incorporação eram aqueles que mais tinham cristais de apatita na sua glândula pineal. Então ele foi pegando ali várias pessoas, né, nesse caso dos cadáveres ele fez uma análise mais anatômica. Agora, para médiuns, obviamente encarnados, ele utilizou então ressonância magnética, né, e outros exames de imagem que pudessem trazer detalhes dessa região do cérebro. Então foi exatamente ali que ele percebeu que esses cristais estavam mais presentes em médiuns de incorporação, ou seja, médiuns, né, através dos quais os espíritos falavam. Então, inicialmente nós temos que a glândula pineal talvez fosse ali aquele ponto de contato com o mundo espiritual, mas nós ficamos ainda, né, o que permite, por exemplo, o médium passista facilitar essa capacidade dele de irradiar, né, essa energia magnética de si para aqueles que são os pacientes. O médium de efeito físico, o médium de psicografia, enfim, vamos ali analisando vários tipos de faculdades mediúnicas e imaginando qual é a organização física de cada um deles, qual a diferença que tem. Se nós pegarmos o médium de efeito físico e o médium passista, qual a diferença entre eles anatomicamente? Então isso é algo, né, que nós deixamos para os nossos grupos futuros de pesquisadores, e os presentes também, né, gostaríamos de testemunhar esses resultados, né, mas vamos tendo paciência. Então por isso, né, quando foi colocado para nós aqui
nessa resposta número 15. De onde vem o poder especial do Sr. Home, de sua organização? A gente fica se perguntando, né, o que exatamente tem no corpo físico dele de especial, capaz de fazer com que ele tenha essa facilidade de provocar esses fenômenos. É essa dúvida que fica agora, e é o que a gente espera que as nossas ciências respondam para nós. O Chiquita colocou, né, o problema é que muita gente entende mal esse termo inferior. Sim, sim. Né, nós somos inferiores facilmente. Né? No caso dos batedores em especial, essa inferioridade ela traduz para nós essa molecagem, né, o espírito ainda muito ligado às coisas do mundo físico. Né? Então, dentro dessa superioridade ou inferioridade, a gente diz exatamente isso, né? Um espírito que brinca com esse tipo de coisa, de ficar assustando as pessoas, de ficar movimentando objetos, de ficar conversando através dessa movimentação toda, então mostra assim que ele está muito mais interessado em viver no mundo material do que no mundo espiritual. Diferente, por exemplo, de um espírito como André Luiz, que embora seja inferior, né, se for comparado com os instrutores espirituais que nós vamos conhecendo nas obras que ele traz para nós, nós vemos ali que ele é um espírito que pode ser inferior, mas muito mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Por outro lado, nós temos outros que se interessam muito mais pelo mundo físico. Então essa é a inferioridade que nós dizemos, né, com relação ao seu desenvolvimento, dos seus interesses, né, dos seus objetivos, né, dos seus valores. Tudo isso é considerado nessa classificação de inferioridade e superioridade, e sempre vai ter ali uma referência que nós temos que utilizar. Né? Nós somos superiores com relação a muitos espíritos, mas somos inferiores com relação a tantos outros também. Dudu colocou, né, a hipófise seria a antena para o plano espiritual através da apatita, segundo os estudos que são apresentados, sim, Dudu. Né, então, e essa antena, né, se torna muito mais poderosa conforme a quantidade dessa apatita, segundo esses estudos do Dr. Sérgio Felipe e de outros estudiosos também. Então a gente vai aguardando, né, um aprofundamento maior dessas análises, né, para a gente poder fortalecer essa teoria, para deixar de ser teoria e ser um fato, e a partir dali começarmos então a explorar outros campos também das faculdades mediúnicas a partir da organização física. E não há tanta brincadeira como imaginamos. Né? Pois a gente fala assim dessa molecagem, né, que muitas vezes para o espírito, ou no caso, um exemplo clássico disso, né, lá das irmãs Fox, em 1847, se não me engano, lá nos Estados Unidos, aquele espírito começou a bater na parede para poder conversar com aquelas pessoas, com aquelas jovens. E na verdade ele não estava brincando, ele estava pedindo ajuda. Porque o corpo dele, né, segundo depois o que conta a história, né, o corpo dele foi enterrado lá naquela casa e ele estava pedindo ajuda. Então, para muitos espíritos utilizam esse recurso como molecagem. Para outros espíritos que têm essa condição, usam isso para pedir socorro. Um exemplo que nós vemos, né, foi o caso, embora fictício, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos, do filme Ghost. Quando então aquele espírito ficava no metrô. Então ali ele estava vivendo a vida dele, muito mais com aquela molecagem. Já o outro espírito, né, o Patrick Swayze ali, que interpretava o personagem, queria exatamente esse recurso para proteger, né, a Holly, que era ali a sua amada. Né? Então depende muito da intenção. Mas o que vale para nós é exatamente a condição evolutiva do espírito. Ou seja, ele está ainda muito ligado ao mundo material, ele não foi capaz ainda de se desprender desses interesses do mundo físico para ascender a essas esferas superiores, onde lá é um mundo muito mais moral, muito mais mental do que material e de sensações que nós vemos no mundo físico. Né? Mas são esses espíritos, então, ligados a essa realidade do mundo físico, com esses fluidos muito mais densos, que são capazes, então, de realizar esses fenômenos. Exatamente, né? Até mesmo, né, nas pedras que são jogadas, na movimentação dos objetos, tudo isso representa para nós ali uma intenção, né? Desde uma intenção que não seja nada nobre, ou até mesmo uma intenção nobre. Ou seja, não muda nada daqui, né? Sim, continuam como aqui, exatamente aqui.
Depois aqui na questão número 16. Então assim, né, dizendo para nós que o Sr. Homer, ele tem assim, o poder vem da sua organização. E Kardec coloca, o que tem ela de particular? Essa pergunta não está clara. Perguntamos se se trata de sua organização física ou moral. Eu disse organização. Né? Então, utiliza essas palavras, são difíceis de interpretar. O que ele quer dizer com isso exatamente? Da organização física ou moral? Né? Pois é, exatamente. Acho que nem Kardec entendeu também aqui. Então, o que a gente pode colocar é, né, dessa organização, para que o espírito encarnado tenha essa capacidade, a gente lembra que o corpo físico dele é um instrumento que vai permitir que ele interaja com o mundo espiritual. Né? Então, no caso moral, Gilda, quando ele fala... Porque a moral do médium, ou a moralidade do médium, ela não é um elemento que permita que ele interaja ou não com esses fluidos, né? Porque ali ele vai simplesmente moralmente ele vai definir o que ele quer fazer com aquilo que ele tem. Agora, quando se fala sobre o corpo físico dele, ele precisa ter no seu corpo físico uma capacidade de perceber o mundo espiritual. Então isso independe dos seus valores, isso depende muito mais do seu corpo físico, que nós falamos agora de alguma coisa mais material, mais mecânica, né? E não simplesmente moral. E depois ele continua aqui. Entre as pessoas presentes, há alguém que possa ter a mesma faculdade do Sr. Home? Tem-na em certo grau. Não foi um de vós que fez mover a mesa? Quando uma pessoa faz mover um objeto, é sempre pelo concurso de um espírito estranho ou a ação pode porvir somente do médium? Algumas vezes o espírito do médium pode agir sozinho. Porém, na maioria das vezes, é com o auxílio dos espíritos evocados. Isso é fácil de reconhecer. Então, o que nós começamos a ver aqui agora? A capacidade anímica e a capacidade mediúnica. Na parte anímica, nós já tivemos muitas informações a partir da década de 1950 para cá, naquele período da Guerra Fria, né, pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, muitos experimentos foram feitos dentro desse campo da paranormalidade para, por incrível que pareça, né, por mais absurdo que pudesse parecer, para criar agentes especiais para interferir nos dois países que se encontravam naquela Guerra Fria. Uma guerra que não explodia de uma forma direta, mas que ficava naquela tensão de um ameaçando o outro. Então eles ficavam imaginando, né, alguém que tivesse uma capacidade telecinética. A telecinesia, né, o tele significa distante. Então você tem telefone, você falar à distância, televisão, você ver à distância, telecinesia, você movimentar à distância. Então eles imaginavam assim, né, aqueles paranormais que faziam, então, vocês podem encontrar isso facilmente no YouTube. Colocam ali, né, paranormais União Soviética. Vocês vão encontrar ali o pessoal movimentando aqueles lápis na mesa, descobrindo objetos à distância, da telepatia, aquela conexão, aquela conexão mental à distância. Então eles queriam descobrir códigos de armas nucleares, alguém que tivesse uma capacidade telecinética de provocar aquele movimento à distância. Olha que absurdo. Preparar um agente que estivesse na União Soviética e conseguisse mentalizar um governante nos Estados Unidos, quase do outro lado do mundo, e ele mentalizasse o coração daquele governante e pressionasse o coração para que assassinasse ele à distância. Essa era uma das ideias que eles tinham naquela época, por mais absurda que pudesse, né? Então, tanto descoberta de locais secretos, onde tinha mísseis nucleares, ler o pensamento de agentes, assassinatos, tudo aquilo que era possível fazer a partir desse campo. Então nós vemos assim que esses experimentos, alguns deles eram muito mais propaganda do que realidade, mas alguns médiums realmente se destacavam por essa habilidade de movimentar objetos à distância, ainda que seja uma distância pequena, nada assim, nada longe, talvez daqui na sala do lado, daqui na mesa diante dele, coisas desse gênero.
Então o médium tem essa capacidade, dele próprio, pela sua capacidade anímica, de provocar, de fazer essa movimentação. Mas nós temos ali também, claro, a presença dos espíritos colaborando com esse fenômeno. O Fletcher lembrou aqui, né, a Holanda queria usar espíritos espiões, né, não deu certo porque depois de morto os espíritos não obedecem ao governo. É uma tentativa, né, Fletcher? O Tic-Tac colocou, né, ali era experimentação. O Tic-Tac, a gente não sabe exatamente, né, até que ponto esse tipo de projeto foi posto em prática e se ele teve realmente algum tipo de efeito. Mas o que era mostrado ali eram só experimentações mesmo para fazer testes, né? Tanto que esses vídeos que hoje circulam são vídeos que foram liberados ou vazados dessas experimentações que eram feitas, né? O Fletcher lembrou também, o FBI costuma usar médiums para descobrir quem matou vítima, né? Isso é algo muito real, né? Inclusive, né, como a gente já chegou a falar sobre isso também, sobre essa definição de médiums. Porque nos Estados Unidos, você fala de uma reunião espírita para qualquer tipo de reunião que tenha participação de espírito. Enquanto que para nós, uma reunião espírita, ela traz para nós todo um conteúdo moral envolvido naquele encontro, né? E por outro lado também, nos Estados Unidos é muito comum chamar de médiums pessoas que têm faculdades anímicas. No caso, por exemplo, né, de uma pessoa que desapareceu ou que foi vítima de um assassinato, de um crime qualquer, eles chamam uma pessoa que geralmente ela é dotada de uma habilidade anímica chamada psicometria. A psicometria é a capacidade que a pessoa tem de estar em contato com aquela energia impregnada num objeto e conseguir fazer uma leitura do histórico daquele objeto das pessoas envolvidas com ele. Isso é uma faculdade anímica, não é mediúnica. Não tem um espírito do lado dizendo para ele assim, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Ou então uma pessoa vai até um lugar que é abandonado e ele diz assim, nossa, aqui aconteceu um assassinato. Ele não está vendo espírito nenhum, nem o espírito está dizendo para ele. Ele está percebendo aquela energia impregnada. Isso é psicometria. Então, lá nos Estados Unidos é muito comum eles generalizarem. Pensou em alguma coisa diferente, é médium. Então, não é, porque quando nós falamos em mediunidade, nós, pela definição que a doutrina espírita traz, obviamente, né, não necessariamente, Andréia, não necessariamente. O próprio Divaldo, por exemplo, né, quando ele esteve na Europa, ele visitou um campo de concentração, ele falava sobre a vibração pesada que ele sentia. Aquilo era relacionado com aquela energia impregnada que se encontrava ali. Né, por isso a gente tem que saber definir. Agora sim, isso que eu estou falando para vocês, e claro que tem muitas coisas mais envolvidas que nós precisaríamos pesquisar, é importante a gente lembrar assim, que, teoricamente, nós conseguimos separar aquilo que é mediúnico daquilo que é anímico. Lembrando que a própria mediunidade ela tem um fator anímico ali, tanto que a expressão mediunismo, né, ou medianismo seria mais correta do que a própria mediunidade, porque o médium, como nós já estudamos no livro dos médiuns, tem ali uma colaboração do seu intelecto, da sua vontade e tudo mais, né? Então, teoricamente, nós poderíamos separar aquilo que é anímico e aquilo que é mediúnico. Mas na prática, se nós observamos apenas o efeito, é muito difícil você dizer assim, não, aquilo ali é só anímico ou aquilo é só mediúnico. De repente tem alguém ali, como nesses vídeos da União Soviética que eu falei para vocês, uma pessoa sentada ali em frente a uma mesa, mentalizando um lápis, o lápis se movimentando. Quem garante que não tem um espírito ali mexendo naquele lápis? Quem garante que aquela mesa se movimentou porque foi somente o paranormal que fez isso? Então, para nós encarnados, é muito difícil fazermos uma definição clara de qual é exatamente a origem desse fenômeno. Observamos o fenômeno. Agora, qual foi exatamente ali o processo ou a causa desse fenômeno, a gente não tem como definir. Né? O Fletcher lembrou, né, o programa COPS. Né, a menina disse ao FBI, né, que onde estava seu assassino, na Flórida, trabalhando em Lava Jato, né? Pois é, nesse caso, né, a gente tem ali também, né, médiums que realmente trabalham, né? Então, é curioso nos Estados Unidos que, ao mesmo tempo que eles são predominantemente voltados para as religiões evangélicas, tem essa parte, entre aspas, sobrenatural,
que instiga bastante, né, desde o uso dessa faculdade entre os agentes policiais, programas que fazem ali, né, as suas adivinhações, profecias, etc. Né? Então é muito curioso essa mistura entre essas crenças que eles têm. O agente, né, o Fletcher continuou aqui, né, o agente disse, né, eu acredito no meu trabalho, mas os espíritos às vezes ajudam. Né? Pois é. A Marion colocou também, tem uma série chamada Medium, né, em que a pessoa trabalha para a polícia envolvendo casos, né, através de sonhos ela consegue chegar aos casos. É esse caso também que eu falei para vocês, né, Marion? Médium, será que isso é uma faculdade anímica que ela tem de emancipação? Ou é a presença de espíritos que ajuda nesse fenômeno? André colocou, né, mas toda manifestação tem um pouco ou muito de participação anímica, né? Ou só às vezes, eu sempre fico... Não, toda manifestação mediúnica, a partir do momento em que o médium é um agente para a realização desse fenômeno, ele está colaborando. Se ele está colaborando, tem ali o seu ingrediente anímico também, que pode ser maior ou menor. Né? Então sempre vai ter, né? E muitas vezes acontece até mesmo sem que o médium tenha essa percepção. Como é o caso, né, que nós temos de casas assombradas em que objetos vão se movimentando, que Kardec inclusive tem um artigo na Revista Espírita que ele fala que lá em Paris, se eu não me engano, pedras eram jogadas em cima de uma casa e até mesmo uma pedra entrou pela janela e acertou numa pessoa lá dentro. E aí então eles foram pesquisar, era a empregada da casa, que era uma médium de efeitos físicos, que não sabia. Né? Ela tinha medo inclusive de espíritos, mas ela tinha essa capacidade de doar esse fluido. E aí então provocavam esse fenômeno. Né? Ou seja, né, sempre tem a participação do médium dentro de um fenômeno mediúnico. Mesmo que o espírito acople no perispírito do médium, né, pois há a transfiguração do médium. Sim, nesse caso, né, ele está utilizando esse fluido mais denso para criar essa aparência. A gente lembra que o espírito por si só, ele utiliza de um fluido numa condição muito sutil. Para que ele possa provocar essa transfiguração, ele precisa praticamente de materializar-se. Ou materializar-se, de fato, né? Ele se materializar para poder provocar essa transfiguração. Então ele vai utilizar aquela parte do médium. Né? Então não é ele que faz isso apenas. Ele tem que ter essa colaboração. Né? Continuando, vamos lá, avançando um pouquinho mais. Como é que os espíritos aparecem com as roupas que usavam na Terra? Delas muitas vezes só tem a aparência. Aliás, quantos fenômenos sem solução não tendes entre vós? Como pode o vento, que é impalpável, arrancar e quebrar árvores que são compostas de matéria sólida? Né? Então delas muitas vezes só tem a aparência. Né? Então na verdade só tem a aparência, né? Porque o espírito acaba plasmando, né? Que é uma expressão que muitas vezes se utiliza a partir da força do seu pensamento. E também lembrando que ele utiliza isso de uma forma quase que inconsciente, porque ele se vê vestido e de repente o seu perispírito toma essa forma. 21. Que entendeis quando afirmais que essas roupas têm apenas a sua aparência? Ao tocá-las, nada se sente. Só aparência, né? Se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. Aqui Kardec já mudando um pouquinho de assunto. O princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Sim, isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move sob vossas mãos vive e sofre como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige, como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. Então, olha só, então ele envolve essa mesa com o seu fluido, é como se ele estendesse o seu perispírito, e aí então ele pensa, né, olha, eu quero levantar minha perna. E aí ele pensa, né, mesa levanta. Então, essa mesa é envolvida por esse perispírito,
E aí então, pela vontade do espírito, provoca esse fenômeno. Algo realmente bastante interessante. Porque espíritos dificilmente aparecem sem roupas, né? Exatamente por isso, Fletcher, porque é um condicionamento que nós temos. Então, se você não pega um espírito que é pervertido, por exemplo, né, que quer fazer isso, como para quem se lembra, né, Dona Flor e seus 2 maridos, nós tínhamos essa situação, né? Então, mas se você pega um espírito normal, um espírito numa condição normal, ele então desencarnou. A sua preocupação é olhar para si próprio e se reconhecer como vivo. Na sua mente, estar naquela condição, ele está vestido, ele está calçado e ele mantém a aparência que ele tinha quando encarnado. Por isso, naturalmente, o seu perispírito toma esse formato. Agora, se um espírito deseja ficar nu, aí então, condicionando o seu pensamento para agir sobre o seu corpo físico, seu corpo perispiritual, ele consegue isso. Mas ele vai ver aquilo que ele imagina. Tanto é assim que nós temos que, mesmo sem vontade, e isso nós encontramos no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala exatamente sobre grupos de espíritos que são completamente obcecados por sexo, mas um sexo doentio, um sexo pervertido. E aí então ele relata que esses grupos, nessas pequenas comunidades no plano espiritual inferior, obviamente, esses espíritos apresentam órgãos genitais deformados. Porque imaginam, né, aquelas órgãos grandes, órgãos deformados, órgãos agigantados, porque isso na verdade não é simplesmente um desejo, é a concentração que eles têm. Né, a intenção fixada nesse propósito. E daí então essas deformidades, que acaba sendo na verdade uma deformação. Né, então, de um modo geral, um espírito numa condição natural, ele vai se ver também numa forma natural. E um espírito, e nós nos vemos de uma forma natural vestidos, que é o que acontece no nosso cotidiano. Vou lembrar disso quando desencarnar, né? Pois é, vai concentrando que dá certo. Mais uma questão aqui para nós, vamos lá. Então essa parte de movimentação é muito difícil para nós ainda. Trazemos uma resposta clara para o nosso entendimento de que forma que um espírito age sobre a matéria. Então olha só a resposta de São Luís novamente. Só para a gente ver como é difícil de entender. Então ele disse assim para nós, né, que se bem compreendemos o que nos dissestes, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito aure nesse fluido o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte. É isso mesmo? Sim, isto é, ele anima a matéria com uma espécie de vida fictícia. Então, lembrando que é como se ele se expandisse seu perispírito e envolvesse aquela mesa. Então ela fica quase que se tornando, podemos dizer assim numa linguagem mais fácil, quase que se tornando parte dele. Aquilo que ele deseja acontece com esse objeto. Dá então uma vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa, que se move sob vossas mãos, vive e sofre como o animal. Não como um animal, né? Como o animal, sofre o efeito, ele quis dizer. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é ele que a dirige, como o homem com um fardo. Quando a mesa se ergue, não é o espírito que a levanta, é a mesa animada que obedece ao espírito inteligente. Então olha como é difícil entendermos isso. Vamos lá. Mas lembrando que depois, né, o Kardec vai trazendo explicações posteriores, né, a essa publicação. Desde que o fluido universal é a fonte da vida, é ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. O fluido anima somente a matéria. Então, lembrando que a inteligência, como Kardec já recebeu essa explicação dos espíritos, ela é um atributo do espírito, ou seja, o espírito, por ser um ser pensante, manifesta a inteligência. No caso de um objeto, ele não tem essa vida, essa capacidade de ser um princípio inteligente. Ele apenas tem ali uma vida fictícia, conforme os espíritos trouxeram. Essa teoria das manifestações físicas oferece vários pontos de contato com a que demos
mas dela difere sob certos aspectos. De uma e da outra ressalta um ponto capital. O fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal dessas manifestações, e esse agente recebe sua impulsão do espírito, quer seja encarnado, quer errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito, ou envoltório semimaterial do espírito. Quando encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, fica livre. Ora, duas questões se apresentam aqui: a da aparição dos espíritos e a do movimento imprimido aos corpos sólidos. Em relação à primeira, diremos que, no estado normal, a matéria eterizada do perispírito escapa à percepção de nossos órgãos. Só a alma pode vê-la, quer em sonho, quer em estado sonambúlico ou até mesmo semi-adormecida. Numa palavra, toda vez em que houver suspensão total ou parcial da atividade dos sentidos. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada intimamente à matéria do corpo, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas, há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de sua organização. De novo, organização, né? E é isso que constitui propriamente os médiuns de efeitos físicos. Então existe alguma coisa no corpo físico do médium que é capaz de fazer com que ele tenha o desprendimento desses fluidos, essa emanação. É daí então que os espíritos se utilizam dessa emanação para provocar então os fenômenos. Mas não sabemos exatamente o que detalhe se destaca na organização do médium. Valeu, Fletcher. Emanando do corpo, esse fluido se combina segundo leis que nos são desconhecidas. Mais uma vez, olha só. Emanando do corpo, esse fluido se combina segundo leis que nos são desconhecidas com o fluido que forma o envoltório semimaterial de um espírito estranho. Então não se sabe exatamente de que forma que esse fluido se combina com os desencarnados. Disso resulta uma modificação, uma espécie de reação molecular que lhe altera momentaneamente as propriedades, a ponto de torná-lo visível e, em certos casos, tangível. Tangível quer dizer palpável, né? Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. Então, nesse caso, muitas vezes médiums, de uma forma inconsciente, provocam fenômenos. Nós tivemos até um caso de uma menina, de uma adolescente no Rio Grande do Sul, que se tornou, inclusive, né, a protagonista de um programa de televisão que falava sobre uma casa assombrada. E lá estiveram paranormais, dizendo que ela era o epicentro daquele fenômeno, e lá estiveram também médiums, dizendo que ela era um médium de efeito físico, inclusive provocando fogos, né? Era a psicopirogenia, que é o nome que é dado para esse fenômeno. Então ela provocava ali um fogo espontâneo a partir da sua capacidade mediúnica. E segundo os paranormais, era apenas ali a força do seu pensamento. Mais uma vez, é difícil para nós identificarmos a origem desse fenômeno. A emissão do fluido, ou melhor, desculpem aqui em cima, esse efeito pode produzir-se, foi em Santa Rosa, né? Exatamente, Marion. Eu acho, inclusive, teve até uma notícia que ela desencarnou há pouco tempo, se eu não me engano. Mas é fácil de vocês encontrarem isso no YouTube. Esse efeito, coloquem assim, né? Fenômeno Paranormal Rio Grande do Sul, ou em Santa Rosa, como colocou a Marion ali. Vocês vão achar a reportagem dos jornais locais falando sobre esse evento. Esse efeito pode produzir-se com ou sem o concurso da vontade do médium. É isso que distingue os médiums naturais dos médiums facultativos. A emissão do fluido pode ser mais ou menos abundante, daí os médiums mais ou menos potentes, e como tal emissão não é permanente, fica explicada a intermitência daquele poder. Enfim, se levar em conta o grau de afinidade que pode existir entre o fluido do médium e o de tal ou qual espírito, conceber-se-á que sua ação possa exercer-se sobre uns e não sobre outros. Evidentemente, o que acabamos de dizer também se aplica à força mediúnica, no que concerne ao movimento dos corpos sólidos. Resta saber como se opera esse movimento.
Conforme as respostas que relatamos acima, a questão se apresenta sob uma luz inteiramente nova. Assim, quando um objeto é posto em movimento, erguido ou lançado no ar, não é o espírito que o agarra e empurra e levanta como faríamos com a mão. Ele, por assim dizer, o satura com o seu fluido, combinando-o com o do médium, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age conforme faria um ser vivo, com a diferença de que, não tendo vontade própria, segue a impulsão da vontade do espírito, tanto podendo essa vontade ser do espírito do médium, quanto de um espírito estranho, e algumas vezes dos dois, agindo de comum acordo, conforme sejam ou não simpáticos. A simpatia ou antipatia que pode existir entre os médiuns e os espíritos que se ocupam desses efeitos materiais explica porque nem todos são aptos a provocá-los. Desde que o fluido vital emitido de alguma sorte pelo espírito dá uma vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo, por intermédio do seu perispírito. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa talhamos uma estátua de madeira e se agirmos sobre ela como sobre a mesa, teremos uma estátua que se movimentará, que baterá, que responderá por movimentos e pancadas. Numa palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Quanta claridade lança essa teoria sobre uma multidão de fenômenos até aqui inexplicados. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela explica. É toda uma filosofia. Então, pessoal, fechando aqui esse nosso artigo, muita coisa para a gente poder analisar. Tem um ponto aqui que depois nós vamos detalhar um pouco mais, quando Kardec fala sobre que o espírito, ele diz assim, né? O fluido vital, melhor aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho só, que ele fala sobre o fluido vital estar no perispírito. Espera aí. Mais um pouquinho só. Ele faz aqui, ele faz uma ligação, né, do fluido vital com o perispírito. E aqui, como São Luís colocou, né, os dois estão juntos. Depois eu vejo aqui melhor, vou pegar aqui esse trecho e separar aqui para nós estudarmos depois. Está aqui, ó. Desde que o fluido vital, emitido de alguma sorte pelo espírito, dá uma vida fictícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui, esse fluido vital, quando o espírito então reencarna e o seu perispírito se impregna por toda a estrutura biológica do corpo, né? Então envolve todo o corpo físico, o nosso corpo age como se ele estivesse vivo. Quer dizer, nós estamos vivos, só que na verdade não somos nós o organismo, somos nós espíritos que estamos agindo sobre o nosso corpo material, que responde às nossas intenções, aos nossos desejos. Então nosso corpo está vivo, só que nesse caso respondendo aos nossos desejos. Então, olha só quanta coisa tem ali para entendermos um pouco mais. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui para encerrar o nosso encontro de hoje, né? Deixa eu ver aqui. O que coloca aqui, Tico-Teco, que o espírito, para agir sobre a matéria, ele não tem, nem sempre ele tem capacidade por si só de agir sobre a matéria. Então ele precisa fazer essa combinação de fluidos. Então, na verdade, tem a necessidade do médium para que possa doar esse fluido mais denso, esse ectoplasma, e a partir dessa combinação ele agir sobre a matéria. O espírito por si só não é capaz de fazer isso. Tanto que muitas vezes nós temos histórias de fantasmas, uma pessoa entrou numa casa e de repente um objeto caiu, ela saiu correndo. Mal sabe ela que ela foi a responsável pela doação desse fluido. É o caso, por exemplo, de médiuns inconscientes. Não tem esse entendimento. Bom, estamos aqui no mês de junho, então, aqui do nosso livro.
O próximo artigo que nós vamos ler vai ser O Batedor de Bergzabern, né? Nós vimos lá na Alemanha, né, esse primeiro artigo, né, que falava sobre esse conteúdo tão interessante, né, de um fenômeno que aconteceu lá, em 1853, e Kardec traz para nós aqui a segunda parte desse artigo, para nós estudarmos aqui, vermos a conclusão dessa história, né? Deixa eu ver o tamanho dela. É um tamanho longo aqui, hein? A gente vai ficar praticamente só nela, na semana que vem. Ó, enorme, páginas e páginas e páginas. Teremos aqui quase que uma novela, praticamente, de tanta coisa para nós estudarmos. Novela aqui, nem novela, vai ser um seriado. Teremos aqui que colocar várias partes, né? Então, não tem corpo material, né? Tem esse semimaterial, mas é um semimaterial limitado, né? Esse é o grande detalhe. Porque, do contrário, se eles tivessem toda essa capacidade de agir sobre o mundo material, imagina o caos que viraria a nossa vida aqui. Né? Então seria um grande drama para todos nós. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui esse nosso encontro de hoje, lemos aqui então artigos interessantes, né, da revista Espírita.